Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 937. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 16 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília e 23 horas e 27 minutos pelo horário de Tbilisi, na Geórgia. Sim, estamos aqui produzindo este conteúdo em continentes diferentes e cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas com esperanças, muitas esperanças, talvez menos do que ontem, mais do que anteontem, mas a gente vai falar sobre isso. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 937, nessa quarta-feira, 24 de setembro. Um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre todos os acontecimentos da política internacional, da economia, enfim, a geleia que vem já será servida ao fim desse episódio, só para quem ficar até o final. Daniel Souza deixa as boas-vindas a todo mundo que está aqui acompanhando a gente nessa live no YouTube. Deixo as boas-vindas também, muito especiais a todo mundo que acompanha a gente pelo podcast, qualquer plataforma que seja. E Daniel Souza, a gente tem que começar falando mais uma vez sobre a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral foi aberta ontem, tivemos o discurso, portanto, do Lula, logo depois do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e, portanto, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Sempre uma semana bastante cheia, né? Com muitos assuntos sendo tratados. E um deles, Daniel, eu queria trazer uma atualização com relação ao que a gente falou no dia de ontem. A gente foi pego de surpresa, né? Imagino que todo mundo tenha sido pego de surpresa, com o Donald Trump acenando pro Lula, né? E dizendo, tô vendo aí o Lula, assistindo aí o meu discurso e tal, a gente se encontrou, ali depois dele discursar, antes de eu discursar, e a gente vai se encontrar na semana que vem. Um negócio que me parece, Daniel, que pegou pelas imagens, né? Pegou, inclusive, a própria delegação brasileira meio de surpresa, né? Tinha um negócio meio do Lula tentar, o pessoal avisando, ele tá falando de você, o Lula tentando sintonizar o canal para conseguir ouvir a tradução. E no fim das contas, Daniel, quando o Trump falou aquilo, não tinha ainda uma data, como é que ia ser, se ia ser presencial, se não ia. E hoje nós tivemos finalmente a confirmação de que o encontro será à distância, né? Então vai ser um encontro, a princípio, na semana que vem, virtual. Essa semana, naturalmente, é uma semana muito cheia, né? Certamente o Trump já está com a agenda lotada, com tudo que acontece, né, no entorno da Assembleia Geral. O Lula também. O Lula, aliás, deve ir para Brasília nas próximas horas, né? A gente está gravando esse episódio aqui às 4h30 de Brasília, né? Então deve ser talvez 2h30 em Nova York. Então, por volta de 6 da tarde, ele volta para o Brasil, mas o encontro deve acontecer de forma virtual. Me parece, Daniel, que isso traz, inclusive, um certo alento para o Lula, para a delegação brasileira, para o Itamaraty, para o governo brasileiro, por conta daquilo que eu falei no dia de ontem. Ninguém sabe exatamente como é que seria, na prática, essa recepção que, eventualmente, Donald Trump faria ao presidente Lula. Seria na Casa Branca, se eventualmente poderia ter algum tipo de saia justa e tudo, que seria, naturalmente, um problema. O Trump colocou o Lula numa posição que cara, você vai ter que encontrar com o Trump. Isso foi dito na Assembleia Geral da ONU para absolutamente todo mundo ouvir. O Lula não tem muito condição de dizer, não vou encontrar. Então ele vai ter que encontrar. Me parece que o Lula, inclusive, gostou dessa possibilidade, de abrir essa possibilidade. Mas à distância, me parece que o Lula também fica um pouco mais seguro com relação à possibilidade de passar por algum tipo de saia justa. Vamos ver, não tem data ainda, mas aparentemente essa agenda vai acontecer na semana que vem. E exatamente falando sobre essa relação, Daniel, entre Estados Unidos e Brasil, aconteceu hoje, às 11 horas, o horário de Brasília, né? Então no iniciozinho do dia útil, lá em Nova York, a reunião chamada Democracia Sempre. Não é a primeira vez que esse evento acontece, né? Sempre às margens da Assembleia Geral, mas foi a primeira vez que os Estados Unidos não foram convidados. Os organizadores são, além do Brasil, que está lá sempre como observador, como organizador, Espanha, Uruguai, Colômbia e Chile, né, são os países que organizaram, né, que estão ali na organização desse evento, e participaram também Alemanha, Canadá,
França, México, Noruega, Quênia, Senegal, Timor-Leste, além do próprio secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, e você teve também o representante da União Europeia. E, portanto, os Estados Unidos não foram convidados, um sinal muito claro, né? A gente está falando sobre democracia e há a percepção de que Donald Trump está enfraquecendo as democracias ao redor do mundo, inclusive a própria democracia norte-americana. E, aliás, nesse evento, Daniel, durante essa reunião, chamada Democracia Sempre, nós tivemos uma carta que foi assinada por um grupo de 40 vencedores do Prêmio Nobel e que foi lida durante essa reunião, chamada Democracia Sempre. E, enfim, entre os signatários dessa carta, entre esses 40, nós temos o Stiglitz, né, que é Prêmio Nobel de Economia de 2001, nós temos o Orhan Pamuk, né, que é um escritor, ele é um Prêmio Nobel de Literatura, né, um turco, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2006, o Dalai Lama, né, também Prêmio Nobel da Paz de 1989, e o José Ramos Horta, né, o Prêmio Nobel da Paz de 1996, né, que foi inclusive presidente do Timor-Leste. E dizia a carta, né, um trecho da carta diz, abro aspas, em um momento de polarização política e instabilidade global, com a democracia ameaçada em vários setores, nós, os ganhadores do Prêmio Nobel, abaixo assinados, afirmamos a importância da democracia e do multilateralismo e, consequentemente, escrevemos em apoio à iniciativa de 20 países para promover a democracia por meio do fortalecimento das instituições, do combate à desigualdade de renda e do combate ao ecossistema de informações online. Então, tá aí, Daniel, a gente tem naturalmente um evento que coloca o Brasil numa certa posição de centralidade, não é o Brasil que organiza sozinho, mas o Brasil está lá entre os organizadores, sem a presença dos Estados Unidos, Daniel. Tanguy, nós tivemos uma declaração do presidente Trump em apoio à Argentina, e depois disso, o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, acabou publicando no X o seguinte, aqui numa tradução livre, abre aspas, conforme declarado pelo presidente Donald Trump, nós estamos prontos para fazer o que for necessário para apoiar a Argentina e o povo argentino, fecha aspas. É claro que essa declaração ela se dá num contexto onde a Argentina volta a enfrentar problemas cambiais, que, aliás, é o grande calcanhar de Aquiles da economia do país. A Argentina tem dificuldades de gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos. A Argentina enfrenta, volta e meia, crises cambiais severas, até por conta das suas reservas internacionais, das suas reservas em dólares bastante reduzidas. E, diante disso, nós temos aí uma nova crise acontecendo no país por conta de elementos relacionados à confiança política. A crise política na Argentina tem estado bastante grave nas últimas semanas. Nós falamos sobre isso aqui no Petit Jornal. E diante de uma crise política, as pessoas compram dólares para se proteger. E ao comprarem dólares, o preço do dólar começa a subir. O governo argentino é obrigado a vender dólares para tentar conter a escalada do preço da moeda norte-americana. E as reservas argentinas acabam caminhando ali para níveis críticos, níveis bastante perigosos. Diante disso, o governo americano sinaliza que vai oferecer 20 bilhões de dólares de crédito ao Banco Central argentino, como forma justamente de reforçar as reservas internacionais do país. Fora isso, você tem outras medidas em estudo, como crédito substancial via Fundo de Estabilização Cambial, compras de títulos da dívida pública argentina, e além de investimentos diretos de empresas americanas que podem levar dólares adicionais para o país. Só a sinalização de que o governo americano vai ajudar já traz consequências para a economia argentina, uma vez que as expectativas em relação ao futuro acabam melhorando. Afinal, se você tem por trás do governo argentino o Tesouro americano, a chance dos dólares se esgotarem, a chance da Argentina ter uma situação ainda mais crítica de falta de dólares, acaba diminuindo. E não é só isso. Nós temos também o Banco Mundial anunciando nessa terça-feira que está com 4 bilhões de dólares disponíveis para emprestar à Argentina ao longo dos próximos meses, numa combinação de financiamento público e investimentos privados. Você tem, inclusive, alguns setores que já estão mapeados
para ajudar a Argentina, como é o caso de investimentos, de financiamentos no setor de mineração e minerais críticos, turismo e energia. De qualquer maneira, a gente está falando de uma história que se repete. É a Argentina com reservas em dólares bastante escassas e pedindo ali socorro para emprestadores internacionais e, nesse caso em particular, o governo dos Estados Unidos. Donald Trump quer passar uma mensagem muito clara. Se você se alinha aos Estados Unidos, os Estados Unidos vêm em seu socorro. Se você vai contra os Estados Unidos, você vai ter que enfrentar as consequências disso, você vai ter uma vida mais difícil, vai pagar tarifas mais altas, entre outras consequências. É uma sinalização importante e acaba também trazendo aí consequências relevantes do ponto de vista econômico para os nossos vizinhos. Nem Estados Unidos e nem Argentina, Daniel Souza. Eu queria falar sobre um produto da indústria brasileira, a Insider Store. E, aliás, Daniel, quem for no descritivo, né, na descrição desse episódio aqui, vai encontrar não um, mas 2 cupons da Insider Store. Por quê? Porque tem um cupom tradicional lá, Daniel, que a gente usa sempre, está sempre lá, que oferece 15% de desconto na sua compra como um todo. Agora, somente até o final desse mês agora, que é o mês do consumidor, até o mês de setembro, a Insider Store escolheu alguns parceiros, a gente fica muito orgulhoso do Petit Jornal ter sido um desses parceiros escolhidos, e tem um outro cupom lá, chamado Petit 100, que te dá R$100 de desconto para compras acima de R$400. E aí, você que está me ouvindo, quer fazer suas comprinhas lá na Insider Store, quer conhecer a loja, dá uma olhada lá. Se você for comprar menos de R$400, minha dica é, usa o cupom PETI, que vai te dar 15% de desconto na compra como um todo. Agora, se você for comprar mais de R$400, usa o cupom PETI100, que já te dá automaticamente R$100 de desconto no carrinho acima de R$400. O link está na descrição desse episódio, está tudo explicadinho lá no link da descrição. Dá uma olhada lá, que é uma super oportunidade. Não é em qualquer canal que você vai encontrar, não é todo mundo que tem esse cupom. É só para você, que é ouvinte aqui do Petit Jornal. Imperdível, gente. Cliquem no link do descritivo, aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal na Insider Store. Daniel Souza, no dia de ontem, nós tivemos um encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Aliás, o Zelensky encontrou com o Lula hoje também, né? Que também é uma relação que já foi meio tempestuosa aí, complicada e tal. E ali o Zelensky disse, não, o Brasil me garantiu, né? O Lula me garantiu que vai fazer de tudo para ajudar a construir a paz e tal. Mas ontem a gente teve um encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Quero lembrar que em fevereiro desse ano agora, na época do carnaval, eu nem lembro se foi fevereiro, início de março, né, talvez, os dois tiveram ali um arranca-rabo na Casa Branca, já se encontraram depois e tal, mas os dois se encontraram. E o que foi interessante nesse encontro, Daniel, é que o Trump, depois do encontro, ele foi lá para a rede social dele, né, para Truth Social, para dizer que ele acredita que é possível que a Ucrânia recupere todo o território tomado pela Rússia. Aí, Daniel, parei de entender, porque outro dia o Trump estava dizendo, para quem quisesse ouvir, que não tinha jeito. O Zelensky, a Ucrânia, vai ter que ceder território para a Rússia. Se não ceder território para a Rússia, não vai ter solução. E agora ele vem e diz que não é bem assim, que ele acha que é possível sim que a Ucrânia recupere os territórios, todos os territórios ocupados pela Rússia. Importante a gente entender, Daniel, o subtexto. O que o Trump diz, na mesma postagem, lá na rede social dele, é que com tempo, paciência e, ponto importante, o apoio financeiro da Europa e da OTAN, será possível restabelecer as fronteiras originais da Ucrânia. Isso foi largamente entendido, né, compreendido na fala do Trump, como o seguinte, ele achou que ia ser mais fácil, aliás, ele falou isso no próprio discurso dele na Assembleia Geral, ele achou que ia ser mais fácil lidar com a Rússia e Ucrânia. Aí ele falou mais uma vez, né, olha, eu já encerrei aí 7 guerras, a gente falou sobre isso ontem, né, ele bota nessa conta aí umas guerras que, porra, já estavam finalizadas, ou então guerra que na prática não acabou, enfim. Mas ele coloca lá que ele resolveu 7 guerras, mas que essa é mais complicada. E dá a impressão, Daniel, de que Donald Trump se desinteressou. Ele percebeu que o buraco é mais embaixo, que lidar com o Putin é complicado, e é complicado mesmo. O Putin sabe exatamente quais são as ferramentas que ele tem na mão, não se deixa abalar, continua com a guerra lá do jeito que ele quer.
ele vai enganando o Trump ali, vai ganhando tempo e tal. E o Trump começou a perceber que isso pode se tornar um enorme fracasso na tentativa dele estabelecer algum tipo de solução. E a interpretação que começa a se fazer, Daniel, é que ele começou a colocar, de fato, a questão da Ucrânia como um tema europeu. É uma questão da Europa, é a Europa que tem que ver. E aí, no momento em que ele diz que é a Europa que tem que resolver, porque ele diz que com tempo, paciência e o apoio financeiro da Europa e da OTAN, ora, a OTAN estão lá os europeus também, né? E o apoio financeiro da Europa, que é o ponto fundamental, a Ucrânia, de repente, consegue. Ele, basicamente, Daniel, eleva muito o sarrafo, ou seja, conseguir isso vai ser muito difícil, e se não conseguir, a culpa vai ser da Europa. A culpa não é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram tudo o que podiam, mas essa é uma questão europeia. Então, Daniel, a gente tem, aparentemente, uma mudança de postura, uma situação que, até o presente momento, a gente não via. A gente via o Trump se colocando, de fato, como aquele que prometia resolver todos os problemas e tal. Aliás, ele disse, né, de todas as 7 guerras que interrompi, enfim, aquela lista dele, achei que esta seria mais fácil. Mas em guerras sempre há surpresas. E a surpresa que a gente tem agora, portanto, Daniel, é até segunda ordem. Isso pode mudar amanhã à tarde, tá, Daniel? Isso pode ser mudado, com estalar de dedos. Mas nesse momento, a interpretação que se tem é Donald Trump está frustrado por não conseguir nenhum avanço concreto com relação à guerra da Ucrânia. Aliás, ele já inclusive anunciou cessar-fogo, que não adiantou nada, não teve um dia de cessar-fogo, ele anunciou 30 dias de cessar-fogo, não teve um único dia de cessar-fogo, e, portanto, agora ele está meio que tirando essa responsabilidade do colo dele e colocando para a Europa, porque ele já entendeu que quem vai decidir se essa guerra vai acabar ou não, Daniel Souza, vai ser a Rússia, não vai ter muito jeito. Então a culpa agora, Daniel, é da Europa, se nenhuma solução for alcançada. Tanguy, tivemos uma novidade importante no cenário do comércio internacional. A China anunciou que não buscará mais tratamento especial de país em desenvolvimento em futuros, repito, futuros acordos da OMC. Essa medida atende a uma demanda antiga dos Estados Unidos e da União Europeia. O objetivo dos chineses, claramente, é fortalecer o sistema de comércio global em meio a um contexto de guerras tarifárias e protecionismo crescente. Os chineses, com isso, querem fortalecer também a própria OMC, dentro de um contexto onde os chineses consideram que um comércio livre, o comércio de mercados abertos, acaba sendo um benefício para os próprios chineses. E eu achei interessante que os europeus celebraram a notícia, mas disseram que, olha, acho que a China também deveria abrir mão do status de nação em desenvolvimento nos acordos que já foram celebrados, e não apenas nos acordos futuros. Ô, China, malandragem sua, hein? Ah, vale só para os acordos futuros. Então, os acordos que já estão em vigor, você não abre mão disso. Mas exatamente esse é o movimento que os chineses estão fazendo. O anúncio foi feito pelo premier chinês, o Li Qiang, em Nova York, durante fórum paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas. Entretanto, nós tivemos o Ministério do Comércio da China enfatizando que o país continua como parte do mundo em desenvolvimento, ou seja, amigos em desenvolvimento, continuo sendo um de vocês. Estou apenas abrindo mão do status de nação em desenvolvimento para acordos futuros no âmbito da OMC, como maneira de tentar fortalecer a própria OMC, como forma de tentar ampliar o comércio, se a OMC continuar sendo relevante, se novos acordos continuarem acontecendo. Me parece que a China faz um movimento inteligente para ela, China, mas com várias ressalvas, com vários hedges, com vários mecanismos para eventualmente não alterar muito ou de forma significativa o status dela no comércio internacional. Basicamente, a China já entendeu que os Estados Unidos eram os grandes responsáveis pela OMC até agora, né? Até pouco tempo atrás, e que os Estados Unidos não estão dispostos a voltarem a essa posição. E, portanto, a China tenta se colocar como o adulto da sala. Olha, sou eu é que vou assumir o risco, eu que vou assumir o ônus, vamos fazer a OMC mesmo que os Estados Unidos, vamos fazer a OMC funcionar mesmo que os Estados Unidos não queiram. E o argumento chinês, eu sei que é muito estranho, né? Pensar que a China
tem vantagens como país em desenvolvimento, mesmo sendo a segunda maior economia, uma economia daquele tamanho. Mas o argumento chinês, que é o argumento que é utilizado, né, o argumento meio oficial, é o de que você tem que olhar para o PIB per capita. O PIB per capita dos Estados Unidos é de $65 mil por ano. O PIB per capita da China é de 13 mil. O do Brasil é de 10, né? Então, claro que a economia chinesa ela é muito grande em termos absolutos, mas quando você vai dividir pelo tamanho da população, é apenas grande, mas não é gigantesco, né? Então, isso é o argumento que a China vem utilizando ao longo das últimas décadas. E olha, pera lá, eu tenho que ser tratado como um país em desenvolvimento porque eu ainda preciso gozar dessas vantagens. É só agora, portanto, que a China abre mão. Aliás, Daniel, eu falei agora um pouquinho sobre o evento, né, Democracia Sempre, e eu sei que sempre pode ter gente que fala assim, pô, mas será que os Estados Unidos estão mesmo deturpando a democracia? Será que não há um exagero e tal? E aí, eu queria trazer uma notícia da sexta-feira passada, né, do dia 19 de setembro, que acabou não aparecendo aqui, mas eu acho importante trazer. Na semana passada, foi aprovado foi divulgado, na verdade, um memorando por parte do governo americano, governo dos Estados Unidos, que determina que todas as reportagens do Pentágono, sobre o Pentágono, perdão, todas as reportagens sobre o Pentágono é o Departamento de Segurança, de Defesa, né, dos Estados Unidos, mesmo baseado em dados públicos, a partir de agora deverão ser submetidas à análise prévia de um funcionário designado. O argumento é muito simples, Daniel, é uma questão de segurança nacional. Segurança nacional, veja bem e tal. Então, a partir de agora, qualquer jornal, New York Times, Washington Post, qualquer um, que queira fazer qualquer reportagem que diga respeito ao Pentágono, mesmo baseado em documentos públicos, deverá submetê-lo ao Pentágono. Aqui, isso se chama censura prévia, né? O nome é esse. E aí, Daniel, o memorando lá diz, olha, não é bem assim. O Pentágono segue comprometido com a transparência, Daniel Souza. Não tem isso. Isso é um grande exagero. Não é nada disso. Agora, naturalmente, Daniel, a imprensa americana está começando a perceber que o buraco é mais embaixo, né? O buraco é bem mais embaixo. Quer lembrar, Daniel, que no início do ano, por exemplo, a Casa Branca baniu a Associated Press, né, a AP, da cobertura depois que a agência se recusou a utilizar a expressão Golfo da América, né? Então, o nome do Golfo é Golfo do México, os Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump decidiu que a partir de agora é Golfo da América e tal. A AP continuou sendo normal e continuou utilizando o nome normal do lugar, Golfo do México, sempre foi Golfo do México, e, portanto, a AP foi banida. O que também é um ato de autoritarismo. É um ato de autoritarismo. Você não pode banir um veículo de imprensa porque não está seguindo uma terminologia que você acabou de determinar. Então, isso mostra, Daniel, que tem um clima esquisito para a imprensa nos Estados Unidos. E é importante notar que é o mesmo governo que fala sobre primeira emenda, que fala sobre liberdade de expressão sem qualquer tipo de restrição. Não pode haver restrição à liberdade de imprensa. Estão querendo calar os conservadores e tudo. Mas, ao mesmo tempo, você tem um movimento como esse também. Agora, até para falar sobre o Pentágono, que é uma instituição pública, é algo que está naturalmente submetido ao escrutínio público. Nesse momento, você tem que submeter ao próprio Pentágono para saber se essa notícia pode ser publicada ou não, Daniel. Eu estou aqui no Cáucaso e um país que tem chamado a minha atenção e tem sido mencionado por aqui é o Uzbequistão. Uzbequistão, que é uma ex-república socialista soviética e que tem apresentado aí um desenvolvimento econômico acelerado ao longo dos últimos tempos. Na última semana, nós tivemos, inclusive, o terceiro Fórum Internacional From Poverty to Prosperity, que foi realizado no país. E a ideia é você acelerar ainda mais o desenvolvimento econômico do Uzbequistão, que tem sido bastante razoável, bastante satisfatório ao longo dos últimos tempos. A gente está falando de um país, por exemplo, que diminuiu a taxa de pobreza de 32% em 2016 para 8,9% em 2024. Em 2024, nós tivemos 300 mil novos empregos sendo gerados. Você tem tido programas voltados para mulheres e jovens. Você tem tido crescimento no apoio social com medicamentos gratuitos, capacitação e microcrédito. O país, inclusive, experimentou
ao longo dos últimos tempos, uma série de reformas para impulsionar o desenvolvimento econômico através do turismo, através da atração de investimento estrangeiro, através da melhora do arcabouço institucional e do arcabouço burocrático. E o Uzbequistão segue aí numa lógica realmente de impulsionamento do seu desenvolvimento. E é interessante porque por aqui, muita gente acaba falando que, olha, se você quiser conhecer um país legal, um país aqui perto, etc., que melhorou muito a sua infraestrutura e que tem muito a mostrar, é o Uzbequistão. E não é algo que está no radar de nós brasileiros, mas é algo que tem chamado bastante a minha atenção. E na semana passada acabou tendo aí um fórum de desenvolvimento focado para tentar acelerar ainda mais o crescimento e a diminuição da pobreza nesse país asiático. Daniel, sabe o que me chama particularmente a atenção? Geleia da Shakira. Ah, Tanguy, vamos lá. Na Geleia da Shakira de hoje, eu quero falar um pouco sobre uma decisão do governo dos Estados Unidos. Agora vai, Tanguy. Agora o regime dos ayatolás não conseguirá mais sobreviver porque os diplomatas iranianos não podem mais acessar grandes lojas de atacado nos Estados Unidos de forma livre, como acontecia até agora. Então, o diplomata iraniano ele não pode comprar livremente no Sam's Club, no BJ's e também em outras grandes lojas americanas, porque agora eles estão sancionados. Daniel, tô achando que o regime vai cair, hein? Agora vai cair. Agora acho que não há mais jeito, não tem mais jeito. Então não há mais liberdade para comprar nessas lojas e tem mais. Proibição de compras de luxo. Os diplomatas iranianos não podem comprar itens acima de $1.000. Itens como relógios, roupas de couro, seda, peles, joias, perfumes, eletrônicos e bebidas alcoólicas. Imagina, diplomatas iranianos comprando bebidas alcoólicas também. Tanguy, que mundo é esse? E tem mais. Carros acima de $60.000 também exigem a autorização do governo dos Estados Unidos para serem adquiridos por diplomatas iranianos. Tanguy, agora o regime dos ayatolás vai balançar. E eu queria, Tanguy, trazer também uma outra geleia, uma geleia extra, que nós tivemos a divulgação pela Casa Branca de uma mudança no hall dos ex-presidentes. A foto do ex-presidente Joe Biden foi trocada pela foto de uma caneta. É sério, foi trocado pela foto de uma caneta. Tô falando sério, Daniel. Peraí, Daniel, você tá inventando isso. Não tô inventando, tô falando sério. A foto do ex-presidente Joe Biden foi trocada pela foto de uma caneta como homenagem, né? Imagino que deve ser uma homenagem aí que está sendo oferecida. Um carinho, né, Daniel? É, um carinho que está sendo oferecido aí pela Casa Branca em relação ao ex-presidente. Ô, Daniel Souza, tô com medo do pessoal ter dor de barriga aí, cara, com esse excesso de geleia. O pessoal pede geleia, taca ali geleia, né, Daniel Souza? Então toma aí 2 geleias no nosso episódio de hoje. Deixa aqui um super agradecimento a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Fazer o Petit Jornal é um prazer, né? A gente gosta, a gente se diverte. É muito bom fazer o Petit Jornal, gravar todos os dias, né? Como a gente tem feito há alguns anos, mas dá muito trabalho. Então, se você curte o nosso trabalho, considere a possibilidade de dar um apoio para o Petit Jornal. Esse apoio ele pode ser dado de várias maneiras diferentes. Pode fazer um Pix, você pode fazer um Pix recorrente, inclusive, para não ter aquele trabalho todo mês de relembrar. Se você quiser fazer um Pix recorrente, na verdade, uma ajuda recorrente pelo Apoia-se, dá também. Tudo tá na descrição desse episódio. Mora no exterior também tem maneiras. Tem o Patreon, que tá lá na descrição desse episódio. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Apoie o Petit, porque isso pra gente é fundamental. Então, na descrição desse episódio, você vai encontrar todas as instruções e é muito importante pra gente poder manter o nosso trabalho por aqui. Tanguy, fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que tem em sua plataforma aí mais de uma centena de aulas sobre os mais diferentes temas. Vai lá, petcursos.com.br, conheça o conteúdo que é produzido pelo Petit Jornal. Tenho certeza que você vai gostar demais. É barato, é acessível e acaba sendo uma forma muito legal de aprofundarmos uma série de temas que acabam aparecendo aqui no podcast. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Acesse www.petitjornal.com.br.